Nutri, como descobrir se a sua paciente ela tem sensibilidade ao leite? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais esse seu conhecimento, fica aqui nesse vídeo, curta aqui o nosso canal no YouTube, já compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas profissionais a conseguir entender um pouquinho melhor essa relação entre leite, sensibilidade e como avaliar. Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sensibilidade ao leite, tá? Então, primeiro ponto, obviamente que existem exames bioquímicos que a gente pode estar utilizando como ferramenta para fazer essa avaliação. O paciente ele pode fazer um teste de tolerância oral à lactose, que é um teste que é feito lá no laboratório, onde essa paciente vai tomar a lactose e vai ser feito um monitoramento dos níveis de glicose na corrente sanguínea desse indivíduo em intervalos de tempo, geralmente 30, 60 e 120 minutos. Então, se o paciente ele tem alguma alteração nesses intervalos de tempo, ele já vai ser caracterizado, poder ser diagnosticado como intolerante à lactose. Além desse exame, hoje em dia existe um exame genético também que pode ser realizado para verificar se o paciente também tem a intolerância à lactose e aí ele não vai precisar ser submetido a tomar esse líquidozinho para fazer o exame, porque muitos reclamam de muito desconforto, principalmente para quem tem intolerância de fato. Na hora que faz o teste, sente muito desconforto, às vezes tem diarreia, muita produção de gases durante a execução, então é bem desconfortante. Por outro lado, a gente também tem a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que é um outro contexto. Ali a gente tem um processo alérgico mediado pelo sistema imunológico frente ao contato com a proteína do leite. Então não tem correlação com questão enzimática, é um processo imunológico. E por ser um processo imunológico, a gente vai ter tanto sintomas que são relacionados especificamente a sintomas de trato gastrointestinal e sintomas que são extra-trato gastrointestinal. E que muita gente não faz essa associação e acha que só vai ter algum problema com o leite se tomar o leite e tiver uma diarreia. E não é bem assim. Então, como uma alergia mediada pelo sistema imunológico, a gente também pode fazer um exame de sangue avaliando os anticorpos ante as proteínas presentes no leite, como por exemplo a caseína, para verificar se essa paciente ela tem uma superativação desse sistema imunológico e ela tem anticorpos ante essas proteínas, o que vão caracterizar o fechamento do diagnóstico, tá? Então, de sintomas de trato gastrointestinal, a paciente que apresenta uma intolerância, por exemplo, pode ter excessiva produção de gases, ela pode cursar com diarreia. Em alguns casos, ela cursa com constipação, então não é obrigatório. A gente vai perceber que a maioria vai apresentar diarreia, mas alguns quadros vão ser de constipação que a paciente vai apresentar. Alguns reclamam muito também de distensão abdominal por causa dessa produção excessiva de gases, né? E às vezes enxaqueca por causa dessa intolerância à lactose que ela apresenta. No caso da alergia, a paciente ela pode apresentar esses sintomas de trato gastrointestinal, como eu falei também, de apresentar diarreia, apresentar constipação, produção excessiva de gases. Só que como é um processo imunológico, alguns vão cursar com um processo inflamatório muito importante a nível de trato gastrointestinal. Pode perceber até presença de sangue nas fezes dessa paciente. De sintomas extraintestinais, essas pacientes que apresentam algum nível de sensibilidade alérgica de fato à proteína, elas vão cursar muitas vezes com uma rinite, que ela já fez tudo na vida dela para ver se melhorava e não melhora de jeito nenhum. Com produção excessiva de muco, então ela acorda às vezes com muito muco na região do nariz e passa o dia inteiro com isso, já também utilizou vários medicamentos e não melhora. Em alguns casos a gente vai perceber também uma acne bem importante aparecendo muitas vezes nessa paciente. Então, quando a gente pensa em alergia e sintomas extraintestinais, elas vão cursar com muitos sintomas relacionados à cabeça e pescoço. Então, muitos ataques de espirro, muita formação de muco, sintomas que são muito semelhantes à sinusite. Às vezes, sofrer muito com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça que nunca passa. Então, a gente tem os exames para fazer essa avaliação, mas mais uma vez,
como eu sempre falo em todos os vídeos para vocês, a semiologia ela é muito importante e a gente saber fazer avaliação de sinais e sintomas, porque são esses questionamentos que vão fazer com que você levante a hipótese de que existe uma sensibilidade ao leite, apresente alguma alergia ao leite, e aí você vai direcionar para ser feito o exame bioquímico para comprovar se existe a intolerância ou se existe a sensibilidade. E com base nisso, aí sim fazer a exclusão do leite da dieta desse paciente, né? E em casos de intolerância, quando esse paciente for, por exemplo, para alguma festa, que ele não conseguir evitar de jeito nenhum o consumo de algum derivado de leite ou de leite, ele fazer o uso da enzima lactase para poder evitar todo esse desconforto. Mas já digo para vocês que tem pacientes que têm um nível de intolerância tão grande que mesmo tomando a enzima, 1 ou 2 dias depois, ele sofre com todos esses distúrbios de trato gastrointestinal. Já no caso da alergia, não. A alergia pode, inclusive, dependendo do nível alérgico do paciente, fazer um fechamento de glótea, esse paciente parar de respirar e ele ter que ir para uma emergência tomar adrenalina, por exemplo. Então é algo que é muito mais sério e muito mais importante. Então, em casos alérgicos, deve ser evitada a exposição. Então, de fato, tem que cortar o consumo de leite e de derivados da dieta desse paciente, tá? Como a gente vai estar excluindo leite e derivados dentro desse contexto, a gente sabe que leite e derivados são das principais fontes de cálcio que a gente tem. E a gente sabe o quanto o cálcio é importante para a saúde óssea e também ele é segundo mensageiro de diversas reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo. Então a gente tem que estar muito atento ao status de cálcio na dieta do paciente, através de fontes vegetais, por exemplo, ou em caso de necessidade fazer a suplementação desse cálcio para que atinja a necessidade diária desse indivíduo, para que a gente não esteja prejudicando e causando deficiência nutricional de cálcio especificamente, porque a gente está retirando o leite e derivados e a gente não está fazendo o ajuste dietético que é necessário para esse paciente. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tenham entendido um pouquinho melhor sobre sensibilidade, intolerância, alergia e tenham aberto os olhos que não é só excluir. Se você vai retirar algum alimento, você tem que lembrar que esse alimento é fonte de algum nutriente e que você vai ter que fazer um ajuste dietético, uma adequação para suprir através de outras fontes essa necessidade do organismo dos indivíduos de uma forma geral, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros amigos de vocês. Não deixa de seguir o nosso canal Nutri da Mulher Academy aqui no YouTube. E se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre saúde da mulher e fertilidade, eu queria te convidar para conhecer a nossa formação ISIS, que é uma imersão em saúde feminina e fertilidade. E aqui na descrição do nosso vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem. Então até o nosso próximo vídeo.